E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Estou aqui para a gente gravar nossa próxima aula de ciências, né? A aula de hoje vai ser sobre a diferença, né, entre peso e massa, beleza? E também sobre os movimentos da Terra, certo? Então vamos começar. Para começar a nossa aula, nós vamos falar que em nosso cotidiano utilizamos palavras massa e peso como se fossem sinônimos e não nos preocupamos com o seu significado físico. Então, a gente diz, eu quero medir o peso da massa, eu quero saber o peso do computador, eu quero saber a massa do computador. E a gente utiliza sem se preocupar e sem saber o que significa massa e peso. E se tem diferença entre uma e outra, né? Então, a massa ela vai ser uma grandeza física que tem relação com a inércia de um corpo e sua unidade no sistema internacional vai ser dado por quilogramas, beleza? Então é o kg. E é representada por m. Então, quando eu perguntar em alguma questão, né, que vai ter sobre massa, aí vocês representam por m, né, no caso, na fórmula. E no fim, em quilogramas, né? Então, a massa ela não varia com a gravidade. Ou seja, seu valor é igual em qualquer lugar do espaço. Gente, a nossa massa ela não vai variar de forma alguma se eu estiver na Terra, ou se eu estiver em Marte, ou se eu estiver em Júpiter, ou se eu estiver na Lua. Vai ser a mesma massa. Ela não vai variar. Tudo bem? Então, como vocês podem ver na imagem, né? Eu tenho a Terra, eu tenho a Lua e tenho Marte, né? E vocês podem ver que a massa vai ser igual, né? Desse bonequinho aí da Turma da Mônica que tá lá. Da mesma forma, nessa nossa imagem, o astronauta ali está numa balança, onde ele vai ter a mesma massa na Terra, vai ser a mesma massa dele na Lua. Isso quando eu me refiro à massa, certo? Então, essa massa ela vai poder ser determinada por uma balança de comparação. Essa balança de comparação, gente, ela ocorre da seguinte forma: ela já vai ter um determinado peso, né, de um lado. Esse peso ele já vai ser mensurado. Vamos dar um exemplo. Que de um lado da balança eu tenho algumas bolinhas de ferro que o peso delas é mais ou menos 5 quilos. Vamos dar um exemplo. E eu coloco uma pedra. Se essa balança ela ficar estável, é porque a pedra ela vai ter 5 quilos. Beleza? Então é uma comparação entre a massa das bolinhas de ferro e a pedra. Beleza? Então, para o mesmo corpo, a massa é sempre a mesma, independente de sua localização. E aqui eu coloquei essa tirinha para vocês lerem e se divertir. Beleza? Vamos lá. O peso, ele tem um conceito totalmente diferente de massa. E ele depende da gravidade local. Então, a gente já vê que o peso ele vai ter influência da gravidade. O peso é uma grandeza que representa a força gravitacional exercida sobre um objeto e ela é chamada de peso, de força-peso. Então, ela é representada por N no sistema internacional. O peso ele pode ser determinado por um dinamômetro ou por balanças de molas, que funciona como uma atração gravitacional. Gente, notem, quando a gente vai numa farmácia ou, por exemplo, vai no médico, que a gente vai se pesar, aquela balança, ela primeiro vai identificar o peso da gente e através de alguns ajustes ela mostra a massa. Então ela vai saber a força-peso, né, da gente, que vai ser o peso junto com a força gravitacional e através de alguns ajustes ela mostra a nossa massa. Então o peso ele sempre vai ter intervenção, no caso, interferência da gravidade. Beleza? O peso ele vai ser uma grandeza que representa a força gravitacional e ele é totalmente diferente da massa. Esse peso ele pode mudar. Meu peso aqui na Terra vai ser um, porque a gravidade aqui na Terra vai ser diferente, e meu peso na Lua vai ser outro, porque a gravidade na Lua é diferente da Terra. Então, o peso ele pode ser, como eu falei a vocês, determinado por um dinamômetro ou uma balança, né? E aqui a gente tem a nossa fórmulazinha, que seria a fórmula, né, da força gravitacional, no caso, que seria o peso, onde P, que vai ser representado por newtons, é igual a massa, que vai ser o kg, quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que sempre vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Então, o valor da aceleração de uma gravidade g,
na superfície terrestre é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? A aceleração da gravidade não é uma constante universal. Ela não é uma constante universal, porque ela pode mudar. E ela vai depender da massa dos corpos envolvidos. Então, por exemplo, a atração gravitacional da Lua é o sexto da atração gravitacional na Terra. Tem uma diferença entre essa atração gravitacional na Lua e na Terra. Então, portanto, se a gente fosse para a Lua, a nossa massa seria a mesma, mas o peso seria um sexto do valor medido na Terra. Então, notem, a massa sempre vai ser a mesma em qualquer lugar do espaço. Porém, esse peso ele vai sofrer uma alteração, que seria a força-peso. Então, eu trouxe essa questão aqui para vocês, né? E essa questão a gente vai utilizar aquela fórmula que eu passei antes, beleza? Então, sabendo que um satélite, né? Que o peso de um satélite na Lua é de 2.200 newton, qual é a massa desse satélite na Terra? Aí nós temos como dados, temos que adotar, né, a aceleração gravitacional na Terra, se a questão pedir, ou na Lua. Na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, beleza? Eu vou tirar do modo tela cheia para responder aqui com a canetinha, né, do PowerPoint. E aí vocês façam em casa também, beleza? Bora lá. Então, nós vimos que o peso do satélite, no caso a força-peso do satélite, na Lua é de 2.200 newton. Então, a gente vai colocar aqui P, né? Tá bem show essa letra, ó. P vai ser igual a 2.000 ponto, né? Show. E aí ele pede qual é, né? Qual é a massa desse satélite? Então, ele quer saber o M, e nós não temos o M. Interrogação, como ficou bacana. E nós não temos a massa, mas temos, né, a força-peso e temos a aceleração gravitacional. Que no caso, aqui, a gente vai utilizar a da Lua, né? Porque o satélite está onde? Na Lua, beleza? Então, vamos lá. A aceleração gravitacional vai ser, né, G igual a 1,6 metros por segundo. Beleza. Show de bola. Então, nós vamos fazer uma pequena divisão aqui. Por quê, professor? Por quê? Cadê a borrachinha? Deixa eu apagar aqui. Já coloquei aqui os valores. Vamos lá. Por que vamos fazer uma pequena divisão? Porque sabemos que P é igual a massa vezes gravidade, né? Então, vamos ter que 2.200 é igual a massa vezes 1,6. Beleza? Então, o que é que acontece, pessoal? Esse número aqui vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que 2.200 vai ser dividido... Opa, perdão. Deixa eu corrigir aqui. Opa, vamos lá. E 200... né, vai ser dividido por 1,6. Que vai dar igual a 1.375, galera. 1.375. Esse vai ser o nosso resultado, beleza? Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos utilizar essa fórmula. Eu vou passar um exercício para vocês. Vai ter duas questões, se eu não me engano, certo? De cálculo, e vai ser utilizando essa fórmulazinha, beleza? Então, vamos dar continuidade, né? Deixa eu aumentar aqui, a gente seguir. Eita, ficou muito boa a letra, viu? Perfeito. Então, aqui chegamos aonde? Nos movimentos da Terra, né? Então, durante muito tempo, gente, a humanidade acreditava na imobilidade da Terra. Porque eles achavam
que para a Terra se mover, a gente teria que sentir a Terra se movendo, que seria basicamente igual um elevador, que sobe e desce. A gente sente, né, o elevador subindo e ele descendo. A gente sente ele em movimento quando a gente está dentro dele. Então, o movimento dos astros na esfera celeste induz a acreditar que a Terra está fixa. Esse movimento que a gente vê dos astros, por exemplo, do Sol, o Sol nasce aqui, quando dá meio-dia está em cima, quando dá 5 da tarde está do outro lado e depois volta. É como se eles girassem em torno da Terra e a Terra estivesse lá parada, né? Por isso temos a impressão que esses astros eles giram em torno da Terra. E é por isso que antigamente as pessoas acreditavam no modelo geocêntrico, né? Onde os astros eles giravam em torno da Terra, beleza? Mas não, né? A gente sabe que a Terra tem dois movimentos, um é chamado de rotação e outro é chamado de translação, que são os principais. Na verdade, tem mais movimentos, beleza? Mas vamos lá. Os principais, né, movimentos que eu falei seria a rotação e a translação. A rotação ela vai ser o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, né, circulando ao seu redor, né, de um eixo imaginário central durante um período de aproximadamente 24 horas. Então, através disso foi criado o dia, né? O dia leva 24 horas e é 24 horas, né, que a Terra completa esse movimento de rotação para se passar um dia. Beleza? E a velocidade é de 1.666 km por hora. Mas a gente não consegue sentir, né? A rotação ela ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja no leste. Então a gente vai dizer que quando o Sol nasce no leste, a gente chama de nascente. Vocês podem olhar de 5 horas da manhã que o Sol nasce para lá. O dedo apontando para lá, né? E de noite ele vai se pôr, chamamos de poente, no oeste, é para lá. Beleza? Então a principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e noites. Então, através do movimento de rotação, foi criado dias e noites, e sabemos que um dia ele vai ter 24 horas, que é o tempo que a Terra gira, né, em torno de si mesma. Então, como temos aqui na imagem, olha, o movimento, né, se dando aqui do oeste para o leste, né, que seria o anti-horário, o Sol aqui, ó, no leste, nascendo, e aqui o Sol vai se pôr, né? Fazendo um movimento em 24 horas. A Terra por completo, né? O Sol não consegue. Enquanto ele ilumina, como vocês viram no vídeo, uma parte vai estar de dia, a outra vai estar de noite. Para isso, gente, foram criados os fusos horários, né? E através desses fusos horários, por exemplo, foram criado a linha de Greenwich, né? São 24 fusos horários, então são 24 linhas do fuso, nós chamamos. E elas vão se dividir entre 12 no oeste e 12 no leste, beleza? Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma linha de um determinado horário que ela passa em cima de Campina Grande e ao mesmo tempo ela está passando lá em cima de Nova York, vamos dizer que Campina Grande e Nova York vai ter o mesmo horário. Então, é dessa forma. Para uma mesma linha, todos os lugares vão ter o mesmo horário. Beleza? Então, vamos lá. A translação, ele é um movimento elíptico. Gente, eu falei isso na outra aula, né? Expliquei, né, sobre esse movimento elíptico, né? Que a gente tinha como se fosse uma circunferência só que é achatada oval. Então, vai ser um movimento elíptico que a Terra vai executar ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, e uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Gente, então, através do movimento de translação é que foram criados as estações e foi criado o ano. Então, a Terra ela vai levar 365 dias, gente, para fazer um movimento completo ao redor do Sol, daquela formazinha que eu expliquei para vocês, de uma forma elíptica, né? Em um momento ela vai estar mais perto do Sol, em outro momento ela vai estar mais distante. E aí foram criados, no caso, as estações, como vocês sabem, o inverno, verão, outono, primavera, beleza? Foi através desse movimento. Quando a Terra ela termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que ela passou um ano. Como seria pouco prático ter
um ano, né? 365 dias, 5 horas e 48 minutos, criou-se o ano bissexto, que é esse ano que a gente está agora, o ano de 2020, de forma a organizar os calendários, mantendo-se 3 anos, então, com 365 dias, vejam bem, e acrescentando, né, um dia ao quarto ano. Então, esse é o quarto ano. Esse ano nós temos 366 dias, né? Foi acrescentado o dia 29 em fevereiro. Podem notar o calendário de vocês, podem notar que vai estar no calendário de vocês, beleza? Então, se criou entender, né? Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima atividade vai ser pelo livro. Eu vou mandar as fotos das páginas do livro, né? Que vai ser para quem não tem um livro. E aí eu vou dizer as páginas para quem já tem um livro, beleza? E outra coisa, essa atividade ela vai ser mais com relação à parte de peso e massa, beleza? Então, fiquem com Deus, certo? Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima, galera. Beijão, valeu.